E aí galera, tudo bem? Vocês podem notar que eu tô aqui na minha casa aqui, tá? Tô montando essa aula aqui pra a gente se aproximar um pouquinho mais e falar aí dos nossos assuntos, tá? Espero que vocês gostem, tá? Vamos aí pra aula. Tô com saudade de todo mundo. Espero que a gente em breve possa estar vencendo essa pandemia e voltar à nossa normalidade, ok? Então, até o momento, nós estamos estudando como que o território brasileiro passou por transformações desde que os europeus chegaram até aqui, né? Desde que Pindorama passou a ser chamada de Brasil, ok? Então aqui eu trago para vocês, no meu momento, dois mapas. Um da economia e o território do século XVI e o outro da economia e o território no século XVII. Tá? Vamos lembrar lá. Então, Cristóvão Colombo chega na América, né? A partir de então, a Igreja Católica faz um acordo ali, um tratado com as duas principais cortes, né, os dois principais reinos da época católicos, que era Espanha e Portugal, e então é feito um traçado, e desse traçado é estipulado então que de um ponto a outro é da Espanha e de outros pontos é território português, chamado Tratado de Tordesilhas. Entendeu? Então aí nós temos aí o mapa do Brasil no desenho que ele seria hoje, né? E o risco aí, a faixa de onde seria o Tratado de Tordesilhas. Né? No primeiro momento, os portugueses eles vão vir para cá, não vão ter muito interesse aqui porque não vão encontrar materiais preciosos, não vão encontrar metal precioso. Diferente da Espanha, que logo que chega na América Central encontra prata. Então os portugueses, no primeiro momento, eles vão ficar fazendo a exploração do pau-brasil, só meio que marcando o território ali para que não haja invasões. Só que a grande jogada de Portugal é explorar a costa africana e fazer e chegar até na Índia para trazer produtos, para vender produtos na Europa. Tá? Só que conforme Portugal vai deixando o litoral brasileiro meio que abandonado, digamos assim, outros países, outros povos começam a querer invadir os territórios aqui. Então Portugal então traça uma meta, ele divide em 15 faixas o território aí brasileiro, tá, na época, né? É, e entrega essas faixas na mão de nobres portugueses para que essas pessoas venham para cá para desenvolver o comércio aqui. Tá? O nome dessas faixas são as capitanias hereditárias. Tá? É, isso foi feito em 1534, só que não durou muito tempo, porque era muito difícil, era muito complicado, tinha questão da temperatura, tinha questão da logística, tinha questão da vida aqui, que não era igual à vida de Lisboa, do Porto. Tá? E a grande verdade é que a maioria dessas capitanias não deram certo. O governo português, então, cria o governo geral e faz Salvador ser a capital do Brasil, até porque as principais capitanias que deram certo eram no Nordeste com a cana-de-açúcar. Tá? Ah, feito isso, a cana-de-açúcar começa a ser desenvolvida aqui no Brasil, a mão de obra que vai ser usada vai ser a indígena, depois a mão de obra do africano. As pessoas elas vão ser sequestradas, elas vão ser torturadas, elas vão ser feitas de escravos. Tá? Depois nós vemos aqui, no mapa do lado, a economia e o território do Brasil no século XVII. Tá? Aí nós já vamos ver que tem algumas. Vão entrar alguns itens novos aí na legenda. Tá? Então, continua ainda aí o Tratado de Tordesilhas valendo, só que vocês vão ver que lá na região norte, lá onde que é a Amazonas, vou estar passando aqui o mouse para vocês verem a flechinha, aqui vai ter toda uma procura por que era chamado de drogas do sertão, que seriam remédios, é, plantas nativas que poderiam ser vendidas como remédios, como drogas. A cana continuava sendo desenvolvida no litoral, tá? E aqui você vê a pecuária, essas faixas verdes aqui, a pecuária se desenvolvendo e todo momento a procura por ouro, por metais preciosos. Nesse primeiro momento, a gente nota que o Brasil ele começa a surgir na região litorânea. É aqui que as cidades surgem. Tá? Aqui que as cidades surgem não tem.
populações entrando no que seria no meio do país, os sertões, como eram chamados na época. Tá? No século XVIII, né, a gente vai ter isso vai mudar mais. Tá? A gente vai ver que o mapa vai mudar mais. Por quê? Porque os bandeirantes, né, que eram os paulistas aí, vão encontrar ouro na região de Minas, na região de Goiás. E aí então várias pessoas que eram de Lisboa, que eram de outros territórios, vão vir para o Brasil. Ao passo que toda essa mineração, todo esse comércio de minério que vai surgir, vai incentivar também a pecuária. Então nós vamos ver outras regiões do mapa aqui, a pecuária se desenvolvendo. Lá na região norte, onde tinha lá a procura pelas drogas do sertão, vão começar a surgir cidades. Então, a gente vê que no século XVIII o território brasileiro já começa a ser mais ocupado do que antes. E essa ocupação deixa de ser somente no litoral e começa agora a vir para o centro aqui do país. Tá? E aí vem alguns tratados que Portugal fez que são muito importantes. O primeiro que é citado aí é o Tratado de Utrecht, que é feito em 1713, que Portugal faz um acordo com a França, né? E aí a França reconhece o território brasileiro do Pará, tá? Do Amapá, e em contrapartida o Brasil entrega ali a Guiana Francesa, Suriname, aquela região de cima ali do mapa, para a França. Tá? Então, fica estipulado ali que a região do Amazonas fica que o território do Brasil fica entre o Amazonas e o Iapoque. Tá? Depois, em 1750, é assinado o Tratado de Madrid, tá? Que aí estados que antes não pertenciam ao Brasil, como que seria Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Roraima, Amazonas, Alto Araguaia, por aí afora, passam a ser anexados ao território brasileiro. E eu vou explicar para vocês um pouquinho o porquê do Tratado de Madrid, por que foi que a Espanha cedeu todo esse território para Portugal e aumentou tanto assim o mapa brasileiro. Portugal teve um rei, tá? Eu coloco a imagem dele aí, esse é o Dom Sebastião. O Dom Sebastião, a história dele é bem interessante. O avô dele era rei de Portugal, o avô dele faleceu, não tinha filhos, e o sucessor era ele, tá? Dom Sebastião. Dom Sebastião ele herda o trono com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade não dá para governar. Então é colocado outras pessoas para governar Portugal. E a população fica insatisfeita porque quer logo que o rei governe, quer logo que o rei governe. E então, com 15 anos, ele é colocado no trono para ele governar Portugal. A Europa, na época, tinha muita presença de islâmicos, de muçulmanos. Os muçulmanos, durante quase 1000 anos, eles ficaram migrando, passando pelo território de hoje de Portugal, Espanha, e dominaram aquela região. Então, os portugueses tinham o desejo que os islâmicos fossem expulsos de lá, os mouros fossem expulsos de lá. E aí, então, assim que ascendeu o trono, Dom Sebastião vai para Marrocos, numa guerra lá em Marrocos, uma guerra religiosa, e eles aparecem na batalha. Tá? Eles aparecem em 1578, ele some. Ele vai jovem para a guerra e desaparece na batalha. Quem sucede, quem vai depois dele no trono é um tio dele, que é um cardeal, que é um religioso, né, que é um padre. Não tinha filhos. Quando esse cardeal morre, em 1580, quem vai herdar o trono de Portugal é Filipe, o rei da Espanha. E só para vocês entenderem como é que funciona a monarquia. A monarquia funciona assim. É como se o rei, a família real, fossem os donos do país. Então, quando morre o rei, quem todo o direito, todo o poder que o rei tem, passa por herdeiro dele. Esse herdeiro, se ele não tem filho, vai ser, sei lá, o irmão, vai ser o sobrinho. E eles ficam procurando quem que é o parente mais próximo, tá? Com essa história de quem que é o parente mais próximo era um espanhol, e assim Portugal passa a ser controlado pela Espanha. Um período que é chamado de União Ibérica. Eu coloquei até a flechinha aqui em cima apontando. Aqui fica Espanha e Portugal, que é conhecido como Península Ibérica. Tá? A Península Ibérica, então, passa a ser chamada de União Ibérica porque a Espanha passa a governar também Portugal. A Espanha tinha um vasto território conquistado e Portugal também. Eram os dois países aí com maior poder de navegação da época.
Então tudo aquilo que Portugal tinha conquistado passou a ser da Espanha também. Assim sendo, o território que hoje é o Brasil, né, que antes era de Portugal, passou a ser da Espanha. Lembrando que lá, quando a gente olha para o Tratado de Tordesilhas, vou até voltar aqui um pouquinho a imagem, pegar essa imagem aqui como exemplo. Ó. Se a gente olhar para o Tratado de Tordesilhas, essa região aqui era de Portugal, essa região aqui era da Espanha. Então, grande parte do que é o Brasil hoje era território espanhol, da importância do Tratado de Madrid. Quando termina a União Ibérica, quando Portugal passa a ter um rei novamente, eles fazem o seguinte acordo. Tá? O acordo vai ser mais ou menos assim. Ó, a Portugal volta a ter o rei, então para a gente não ter problema, vamos fazer o seguinte. Todos os territórios que Portugal explorou vão ser territórios portugueses. Os bandeirantes, os paulistas que procuravam índios, que caçavam índios para escravizá-los e que procuravam metais preciosos, tinham dado por boa parte esse desenho que tem do Brasil hoje, foi o caminho que essas pessoas faziam aí caçando indígenas e procurando metais preciosos. E também os padres jesuítas que procuravam os indígenas para catequizar. Então esse desenho que nós temos no nosso mapa hoje é de muita influência dos jesuítas e dos bandeirantes. Tá? Ah, e aí vai ter outro. Então, tá, né? Anexou, vamos voltar aqui para a imagem. Tá? Foi anexado aqui todo o território, agora todo esse território aqui passa a ser português. Só que vai acontecer outra coisa. Em 1808, né? Napoleão, França, aqui, Napoleão, França. Napoleão começa a dominar vários territórios, vencer várias batalhas, começa praticamente a liderar toda a Europa. E o principal inimigo do Napoleão é a Inglaterra, aqui em Londres. Né? E a Inglaterra, a Grã-Bretanha, né, é uma ilha. E Napoleão não tinha como invadir aqui a ilha, porque uma guerra naval para Napoleão não era interessante. Então o que o Napoleão faz? Ele faz o que é chamado de bloqueio continental. Ele proíbe que a Europa comercialize, né, faça comércio com a Inglaterra. Né? Se algum país aqui da Europa fizesse comércio com a Inglaterra, a França entraria em guerra. E aí que entra o problema. O principal comprador dos produtos portugueses era a Inglaterra. Dom João, na época, Dom João VI, na época príncipe, né, a mãe dele, a Dona Maria, a rainha, estava louca, não conseguia governar, o rei era o príncipe que governava o lugar dela. O príncipe ele fica ali enrolando a França, fica enrolando a Inglaterra, até que chega um ponto que a Inglaterra coloca todos os navios é exagero da minha parte, coloca vários navios apontando canhões para Lisboa, e Napoleão começa a vir com a frota dele, também marchando em direção a Portugal. A Portugal, então, faz um acordo com a Inglaterra. A Inglaterra ajuda, então, a corte portuguesa, ou seja, o rei, a rainha, toda a família real, todos os puxa-saco da família real. Essa galera vem todo para o Brasil. Com isso, o Brasil deixa de ser uma colônia. Tá? Lembrando que a colônia não pode vender para ninguém, ela não pode comprar para ninguém, ela só pode vender e comprar da metrópole. Então, o Brasil deixa de ser colônia e agora o Brasil pode ter, quebra esse pacto colonial, o Brasil agora pode ter comércio. Tá? Aí tem um pouquinho da viagem aí que a família real faz, né? Eles saem lá de Portugal, com a frota de navio, ela dá uma separada nas ilhas do Cabo Verde ali, chegam, a família real vai para Salvador e depois desembarca lá no Rio de Janeiro. E aí é uma festa, uma alegria, a família real está aqui, não sei o que, o Brasil muda de status. O que vai acontecer é que depois, quando Napoleão perde lá a guerra e tudo mais, quando Portugal começa a se restaurar, os portugueses, né, chamada Revolução do Porto, meio que obrigam Dom João a voltar para Portugal. E ele volta e deixa o filho dele aqui, Dom Pedro, para ser o regente aqui do Brasil. E aí, em 1822, o Dom Pedro vai declarar a independência do Brasil. Tá? E esse aí é o mapa, então, do Brasil de 1822. Esses eram os territórios que o Brasil tinha em 1822. Depois, Dom Pedro I vai para Portugal, lá para lutar pelo trono, deixa o filho dele aqui também criança, com 5 anos, Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II chega aos 15 anos, 16 anos, tem o golpe da maioridade, ele assume o governo,
E aí ele fica, o governante com mais tempo no poder foi o Dom Pedro II. O Dom Pedro II ele vai anexar outros territórios, né? O Brasil se tornou chamado de império na época, né? Vai anexar outros territórios, tá? E aí, por fim, o nosso mapa aí, né? Ele vai chegar nesse desenho que nós temos hoje, por fim, com o Acre. Em 1877, em busca pela borracha, nordestinos vão para o Acre, passam a explorar a borracha no Acre. O Acre era território da Bolívia. Em 1904, então, o Brasil anexa o Acre como estado da federação e o Brasil fica com esse mapa aí, esse desenho de mapa. Então, nossa economia no século XIX, né, a base dela era o café, tá? Com extração de drogas do sertão e borracha no norte. Tá? Então, o café e a borracha os principais produtos aí aqui da economia do Brasil. Tá? E aí depois, na sequência aí, na nossa aula presencial, nós vamos estar vendo a questão de como é que fica a economia do Brasil no século XX, ok? Então, galera, obrigado aí por ter assistido até o final. Se cuidem, tá? Vamos vencer essa pandemia aí, vamos voltar para a sala de aula, porque eu gosto de ficar perto de vocês, não gosto de ficar longe não. Longe não dá para me falar as bobeiras que eu falo perto, entendeu? Então, eu só de falar bobeira, e se eu falar bobeira aqui, dá problema, então tem que ir para a sala de aula para falar bobeira. Então, até mais, beijão para todo mundo aí, se cuida.